Olá, internauta do BN News, começando mais um programa Fato e Opinião aqui da nossa Web TV do site. Nós estamos fazendo, quem está acompanhando, nós estamos fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Salvador e nesta semana está aqui comigo no estúdio o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Alô, ouvintes e espectadores. Juca, que foi ministro do governo Lula, né? E Dilma também. E Dilma. Foi ministro 2 vezes. 2 vezes. E agora está tentando, então, né, ser o candidato do partido, do PT, para as eleições municipais aqui de Salvador. A gente vai bater um papo sobre eleições e, claro, a gente vai falar sobre o governo Bolsonaro, sobre essa polêmica do Ministério da Cultura. Bom, mas a gente vai começar, então, já falando sobre uma entrevista que o ex-presidente Lula deu nesse final de semana, né, para o UOL. Inclusive, ele falou o seu nome carinhosamente e essa entrevista repercutiu muito porque Lula deu umas declarações, inclusive, sobre a candidatura, né, às eleições aqui em Salvador. Lula disse que o PT precisa olhar, inclusive, para os evangélicos, para a periferia, né? Ele disse aí que o evangélico e a periferia ele vive entre a igreja e o tráfico, foi mais ou menos assim. Na verdade, minha pergunta para algumas pessoas, as igrejas evangélicas, elas têm um discurso um tanto alienador, né? Para algumas pessoas comentam sobre isso. Primeiro, eu quero saber se você concorda com essa, né, declaração do presidente, dessa inserção de partido político dentro da igreja evangélica e qual seria, então, essa estratégia para adentrar nesses espaços, que geralmente são espaços mais fechados, mas qual seria essa estratégia? Como seria? Olha, eu interpretei a fala do presidente nessa entrevista, que ele reconhece que os evangélicos hoje têm uma força junto à população pobre, tem um diálogo, mantém essa população no âmbito da igreja, uma parcela grande. E o que ele propõe não é um partido dentro da igreja, é, na verdade, dialogar com os evangélicos, sabendo que eles são uma força política. Os evangélicos estão em todas as câmaras de vereadores do Brasil, estão na Câmara de Deputados, no Senado. Então, eles têm uma presença forte. Mais do que a Igreja Católica, por exemplo, que tem a maioria da população brasileira, mas não tem uma atuação assim, política, explícita, nem participa de processo eleitoral. Então, é disso que o presidente está falando, que é preciso dialogar com eles, não pode ignorá-los nem transformá-los automaticamente numa espécie de inimigo. Essa força da igreja já vem sendo construída há décadas, né? Desde, acho que umas 3, 4 décadas, os evangélicos estão desenvolvendo uma estratégia de se fortalecer eleitoralmente e já tem uma presença razoável, maior relativamente do que a sua realidade enquanto igreja, propriamente dita. Uhum. Agora, como fazer, então, realmente essa inserção, sendo que os evangélicos têm um discurso mais conservador, né? E o PT é esquerdista e tem um discurso mais libertário. Como é que faz esse equilíbrio? Na verdade é o seguinte, a política é uma atividade, ou deveria ser, uma atividade civilizada, ou seja, todos dialogarem mesmo entre si, mesmo os que discordam. Uhum. Então, o diálogo não quer dizer concordância, pelo contrário, pode ser até um momento de convencimento, pode ser um momento de reconhecimento da existência de outro e buscar um ponto comum que facilite a convivência. De fato, se apontou aí, os evangélicos têm cumprido um papel muito conservador. Apoiaram o Bolsonaro, apoiaram quase que por unanimidade o impeachment da presidenta Dilma, que foi um ato absolutamente ilegítimo. Eles são contra toda a pauta do século XXI, a pauta da diversidade humana, a pauta do reconhecimento de que a sexualidade se manifesta masculina e feminino, mas tem uma gama enorme de outras sexualidades que são legítimas na medida em que parcelas ponderáveis da população tem essa inflexão. Então,
os evangélicos são conservadores, os neopentecostais principalmente. Não todos, porque na verdade, por exemplo, eu era secretário de Cultura de Belo Horizonte até um mês atrás. Eu tinha dificuldade com os evangélicos que estavam presentes na Câmara de Vereadores, porque eles eram a favor da censura. Qualquer arte um pouco mais ousada, eles queriam censurar. Tinha um artista, Pedro Moraleida, que já tinha representado Minas Gerais no MoMA de Nova York, o museu mais contemporâneo do mundo, na França, exposição nacional, e eles invocaram com a expulsão do rapaz que já morreu faz 20 anos e queriam proibir. Eu liderei um processo para que não houvesse censura à exposição. Eles criaram um pouco de pé atrás, mas ao mesmo tempo tinham evangélicos que me apoiavam. Tinha um pastor que era, eu diria, até meio fã do meu trabalho, apoiava tudo que eu fazia, porque ele achava que a liberdade de expressão, que o desenvolvimento cultural tem que dar o acesso de todos. Então, é disso que Lula está falando também, não tratar como um bloco monolítico, quando na verdade tem diferenças entre eles também. Só falando já de cultura, então, acho que muita gente foi surpreendido com a notícia, né, da atriz Regina Duarte como possível, já está praticamente tudo fechado, como próxima ministra, né, vamos dizer assim, ela vai ter, né, ascensão de ministra da cultura. Queria saber primeiro a sua opinião, você acha que foi uma boa escolha? Não há boa escolha nesse governo. Na verdade, o governo declarou guerra à cultura e à arte, está tentando restabelecer a censura no Brasil. Eles estão fazendo também todo um processo de retirada de recursos que o Estado tradicionalmente vem propiciando para o desenvolvimento cultural. Eles são contrários a que a diversidade humana apareça nas obras de arte, e ela é conservadora também. Ali é farinha do mesmo saco, então eu não tenho expectativa nenhuma. Então você acha que ela vai manter então aí a mesma linha de Roberto Alvim? Uma demagogiazinha ou outra, mas nada qualitativamente diferente. Senão não a chamariam, porque eles estão determinados a censurar, a manipular, a dirigir, a cercear a liberdade. Então pessoas que tenham mais a ver com o governo, inclusive, né? Então não tenho expectativa positiva. Pronto, agora só voltando, né, a essa entrevista do ex-presidente Lula também, eu estou apontando porque ele falou coisas mais locais, né, de Salvador. Ele também falou sobre que não se pode, abre aspas, não se pode atropelar a militância do partido que votou no último PED, que deveriam ter candidato próprio. E aí ele fala também sobre candidatura negra, sobre a candidatura de mulher, como militantes do PT daqui de Salvador procuram, né, estão procurando nessa linha. E uma das perguntas, eu te pergunto porque também acho que foi a pergunta que mais eu recebi em relação a você é homem, é branco, possivelmente, que aí a gente pode ver essa linha, mas assim, vem de uma classe social mais ascendente. Como é que você vai conseguir dialogar com essas frentes dentro do partido e até também com movimentos sociais que defendem esse tipo de candidatura negra e de uma mulher aqui em Salvador? Olha, você esqueceu de dizer que eu fui o único que o presidente Lula citou nominalmente. Na entrevista. E com muito carinhoso. Verdade. Eu falei no início da entrevista. Sim, você falou lá atrás, mas agora era hora de reforçar isso. Como eu sempre dialoguei, eu sou antirracista. Tudo que eu fiz na vida, e olha que eu já fiz foi coisa. Eu incluí a questão racial para combater o racismo, tudo. Quando eu fui vereador, foi eu que propus e dirigi a CPI para investigar o racismo no Carnaval da Bahia. Quando eu fui secretário de Meio Ambiente, eu levantei a questão do racismo ambiental. Criei um projeto chamado Jardim das Folhas Sagradas para valorizar o candomblé. Quando eu fui ministro, é uma quantidade tão grande de coisa que não vale citar aqui. Sim. Mas o reconhecimento da contribuição negra para a formação do Brasil,
dessa cultura que veio da África. Tombamos a capoeira, virou patrimônio nacional e depois apresentamos para a Unesco, e hoje a capoeira é patrimônio mundial também. Então, isso eu estou só citando como exemplo, porque eu não, senão a entrevista toda vai ser sobre meus feitos. Ações, então, eu tenho uma tradição, eu sou ativo nessa área, não é uma questão estranha, e eu espero que não queiram me condenar à morte por eu ser hetero, branco. Eu não represento esse segmento, eu represento uma ideia de igualdade racial, de igualdade social, de justiça, de democracia, de uma sociedade onde as pessoas têm direitos. É isso que eu represento, independente da cor da pele, que eu acho que não tem importância nenhuma. O importante, como disse Bob Marley, é o brilho nos olhos. Isso é que eu acho que é importante. O ex-presidente também falou sobre o partido também apoiar outras candidaturas. Hoje aqui em Salvador, nós temos aí pelo menos pré-definido três candidaturas. A primeira do pastor Sargento Isidório, o senador Ângelo Coronel, que se colocou também pelo PSD, e essa candidatura do PT. Não, tem a de Olívia também. De Olívia, verdade, de Olívia Santana, PCdoB. Mas parece que a ideia é se fechar em três candidaturas para poder o grupo, né, bater aí com o vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis. Quero saber se o senhor concorda com essa questão do PT, precisa também apoiar outras candidaturas, e se o senhor apoiaria a candidatura de Sargento Isidório ou a de Ângelo Coronel ou a de Olívia Santana? Não, mas o presidente disse que em Salvador e em 10 capitais ele acha que o PT tem que ter candidatura própria e procurar dialogar com essas outras que estariam num campo amplo democrático. Uhum. Aqui eu acho que a gente precisa ter a candidatura do PT, aqui em Salvador. Acho que é importante, é o partido com a maior intenção de voto, é o partido que tem um governador muito bem avaliado, com mais de 70% de avaliação positiva. Então, acho que não tem porquê não ter uma candidatura própria. E foi definido pelo PED, como Sim. você bem disse, o presidente ressaltou que o encontro de escolha dos novos dirigentes que o PT viveu há um mês, 2 meses atrás, foi definido quase por unanimidade. Eu acho até que talvez tenha sido por unanimidade, de que o PT tinha que ter candidatura própria em Salvador. Sim. Então, acho que isso é algo imperativo, já está afirmado. Muita gente também conhece você, Juca, dentro do partido, por você também fazer críticas ao governo Rui Costa, onde tem que criticar, você critica, então você não tem isso com você, você fala mesmo o que pensa. O que o popular chama, não tem o rabo preso. Você fala mesmo. Você acha que isso pode trazer alguma dificuldade nessa escolha? Sempre traz. Né? A política é feita de omissões, de silêncios. Eu cunhei até uma frase de gosto duvidoso, mas muito significativa. Uma vez eu falando, alguém levantou isso e eu disse: eu prefiro a aspereza da sinceridade do que a superfície aveludada da hipocrisia. As pessoas sabem o que eu penso. Eu digo o que penso. Isso às vezes cria dificuldade porque não é da cultura política. Agora, em Minas, onde eu estava como secretário agora, é mais grave ainda, porque tudo é muito rebuscado, e eu fui acusado 2 vezes de excesso de sinceridade. É mesmo. É uma característica minha, eu gosto da sinceridade como... Mas como é a sua relação com o governador Rui Costa? Ele já dialogamos ele me fez o convite de ser secretário de Cultura. Sim. Mas nós não chegamos a um acordo das condições para eu ser. Então não fomos. Então isso demonstra que tem um espaço de diálogo, de respeito. Agora temos algumas diferenças. Reconheço a grandeza, ele tem qualidades, ele é muito trabalhador, isso é uma qualidade na política gigantesca, dedicado à execução. Eu daria mais importância se
tivesse no lugar dele as políticas sociais, educação, por exemplo, mas reconheço que ele tem qualidades enormes e se eu for escolhido prefeito, eu quero ele do lado, porque ele é um quadro importante. Ele e o senador Jacques Wagner são os dois quadros mais proeminentes do PT na Bahia e os dois têm que estar juntos com quem for o candidato. Agora eu obtive informações de que se o governador Rui Costa não se posicionar, porque tanta gente cobrou um posicionamento dele e tal, então se o governador Rui Costa não se posicionasse agora, que a Executiva Nacional do partido, então, colocaria o seu nome, já que você tem essa ligação maior, já recebeu aí até apoios de Gilberto Gil, né, de toda uma classe artística e cultural. Há essa relação mesmo? Seria assim dessa forma? Eu não acredito nessa informação. Eu estou numa disputa com pessoas que também são pré-candidatos, todas legítimas, e uma notícia dessa não é boa para mim, inclusive, porque estaria rompendo um pacto de disputa. Eu espero que o PT de Salvador e o PT da Bahia encontrem caminhos para escolher quem vai representar o partido nas eleições. Eu estou participando desse processo. Não gosto da ideia do governador indicar uma pessoa que não é do âmbito do partido, que não tem condições de representar essa coletividade, porque numa eleição municipal o tema central é a cidade. Mas no momento que a gente está vivendo no Brasil, essa discussão vai vir entrelaçada com a discussão nacional. O Brasil está sem um pacto político nacional. O que permitiu que a gente saísse da ditadura foi rompido unilateralmente por setores da elite e nós estamos aí como um Manaus sem rumo, sem carta de navegação. É preciso reconstituir esse pacto. Ou seja, a questão nacional está viva, está demandando definições. Claro, vai ser em 2022, mas 2020 já é parte de 22 também. Então, porque Salvador não está no vácuo, Salvador é parte do Brasil e essa instabilidade nacional, esse governo que está aí destruindo direitos, questionando a liberdade de expressão, é um governo que cria uma dificuldade enorme para a simples existência política da democracia. Então, eu me sinto bem representado, bem capacitado para representar o partido nesse debate que será absolutamente entrelaçado com a discussão da... A Nacional não tem demonstrado nenhum pendor de fazer intervenção na Bahia, pelo contrário, você vê pela fala de Lula o que é que ele diz. É preciso respeitar a manifestação da base do partido de que Salvador tem que ter candidato próprio, o PT tem que ter candidato próprio de Salvador e que isso será escolhido por processos legítimos. O regimento do PT permite prévia, permite através do diretório, tem 3 ou 4 formas de escolher esse candidato. Eu estou dentro desse processo aí. Agora, você comentou sobre trazer pessoas de fora do partido. Você acredita, então, que Major Denise, que é um nome que está sendo colocado aí como nome do governador Rui Costa para vir para o partido, ela não representa o partido político? Não representa. Ou as ideias do partido? Né? Ela, não, se representa as ideias, ela pode até concordar com as ideias do partido, mas não é da experiência profissional nem política dela. Por exemplo, no dia que for para um debate e o candidato do DEM atacar o presidente Lula, o projeto político nosso, não sei se é a melhor pessoa para enfrentar isso. E tem uma coisa que eu não quero nem discutir o nome dela, eu quero discutir a atitude de estar trazendo pessoas de fora quando tem um processo constituído dentro do partido. Antes falava em Belitani. Belitani declarou ontem que vai apoiar o candidato de ACM Neto, ou seja... Que candidatura do PT é essa que, ao desistir, o cara está dentro do projeto político do principal adversário? Isso mostra a fragilidade dessa atitude. É um erro, é um erro. É um erro que eu sei até onde são as bases conceituais, mas são erradas. É a ideia de
operar pelo centro. Mas na política, o centro só existe quando existe a polarização. Se existe dois polos, inevitavelmente se cria um centro. Mas se você tira um polo, o centro e tudo se desloca na direção do outro polo. Então, é um erro o PT não ter uma candidatura capaz de defender o legado, o projeto e enfrentar essa proposta da extrema-direita para o Brasil. Uhum. Bom, eu vou só para as perguntas de internautas, eu só não vou citar os nomes das pessoas, que algumas pessoas pediram anonimamente, né? Que eu fiz essa pergunta sem falar o nome. Então, a primeira pergunta. Juca, por que o governo do PT na Bahia transformou a Biblioteca dos Barris em um equipamento abandonado, onde as pessoas não conseguem mais encontrar bons livros? Olha, quando você falou que eu tenho algumas diferenças com a experiência de governança aqui na Bahia, na área cultural eu tenho muitas. Acho que a cultura precisaria ser mais valorizada em qualquer lugar, particularmente na Bahia. A Bahia é um estado onde a cultura é um ativo importante, precisa ser disponibilizada para toda a população. Nós temos uma base cultural complexa das diversas regiões do estado. Em Salvador e no Recôncavo é um dos principais territórios culturais do Brasil, e eu acho que o nosso governo ficou um pouco aquém do potencial. Complementando também a pergunta, o PT mantém a Arani Santana na Secretaria de Cultura do Estado, cujo orçamento é mínimo, e falando em candidatura negra, mas nunca deu um cargo de destaque para um negro com uma secretaria de importância no Estado. Por quê, né, que nunca deu esse destaque a um negro em uma secretaria mais robusta? Eu não sei dizer. Não, essa pergunta não devia ser dirigida a mim, porque na medida em que eu não faço parte do governo do Estado, eu não sei a razão de ser. Mas tem um secretário que é negro, pelo menos um no governo do Rui, além da Irani. Negro, poderíamos citar Jerônimo, talvez. Aí é preciso... Tem que olhar todos. Bom, mas vamos passar para outra pergunta. Não é para mim essa pergunta. Essa aqui é interessante. O senhor acha, por o senhor ter ficado muito tempo fora de Salvador, hoje nossa cidade é outra. O senhor realmente acha que conhece as necessidades da capital baiana? O senhor não estaria se colocando de repente para essa pré-candidatura para buscar um espaço no governo? Não, de jeito nenhum. Primeiro é o seguinte, esse mito de que Salvador mudou ao ponto de que uma pessoa que é daqui, que se criou politicamente aqui, que foi vereador 2 mandatos e meio, que foi secretário de meio ambiente da cidade, tive que lidar com temas que ninguém lida muito profundamente, perdeu o contato, isso é uma fantasia. Fica parecendo que você nunca mais veio aqui, né? Eu vinha sempre. Muita gente vai fazer pós-doutorado em Harvard, em Cambridge, na França, na Sorbonne. Eu fui fazer meu doutorado no Ministério da Cultura do Brasil. A CM Neto disse que vai fazer agora também, vai para o exterior. O meu doutorado não foi em universidade, não, foi criando políticas culturais e sendo bem sucedido no Ministério da Cultura do Brasil 2 vezes, sinal que eu fui bem sucedido. Depois fui secretário de Cultura da maior cidade do Hemisfério Sul, que é São Paulo, 13 milhões de habitantes, com uma população maior do que boa parte dos países. Nunca tinha morado lá, fui bem sucedido. Depois fui secretário de Cultura de Minas Gerais, saí quase como unanimidade, que fiz um excelente trabalho. E na minha terra, eu sou estrangeiro, não, me desculpem, inventem outra para tentar diminuir a grandeza da minha proposta, mas essa aí é frágil, muito frágil. Como é que você avalia a política de cultura de Salvador, né, a partir do prefeito ACM Neto? Eu gosto do secretário, Fernando Guerreiro. Tenho uma boa relação pessoal com ele, é uma pessoa da área. Agora é uma política limitada, que também... Guerreiro, na verdade, é presidente da fundação, né? O secretário de Cultura é Tinoco, Cláudio Tinoco. Mas na verdade quem faz a política cultural é ele, né?
é um governo que também não dá importância. Eu não sei por que destacaram o governo do Estado, porque, na verdade, o município também não dá a relevância que a cultura precisaria ter em Salvador. Salvador não é um entroncamento rodoviário, é um território muito denso culturalmente. E está vivendo um processo pela economia do turismo de banalização da cidade, de transformando num balneário cada vez mais, quando é uma cidade que tem uma tradição cultural profunda, ora se expressa nos candomblés, ora se expressa nos blocos afros, ora se expressa na Universidade Federal da Bahia, que é uma das melhores do Brasil, tem uma riqueza enorme ali dentro, e nada disso foi ativado para gerar um desenvolvimento cultural da cidade. Outra coisa, Salvador é parte do recôncavo, estão se enfraquecendo as relações com o recôncavo, quando, na verdade, a gente deveria fortalecer as relações culturais e econômicas com o recôncavo para fortalecer as possibilidades de desenvolvimento da cidade. Então, eu sou crítico em geral, acho que poderia a gente estar vivendo um processo muito mais rico, muito mais profundo, muito mais amplo, seja do ponto de vista da cidade ou seja do ponto de vista do Estado. Agora, uma última polêmica foi em relação ao Centro de Convenções de Salvador, que foi, né, inaugurado aí nesse final de semana. Tem uma pergunta aqui, é que o senhor, como prefeito, vai continuar e vai manter a política para trazer eventos para o Centro de Convenções ou vai abandoná-lo só porque foi feito por um grupo opositor? Não, eu não tenho essa postura. Eu acho que é obrigação de todo gestor público dar continuidade a tudo que encontrou de bom, melhorar, tornar mais profundo, mas dar continuidade. Eu nunca, em nenhum dos lugares que eu passei, eu rejeitei algo porque era de gestores anteriores, independente do grau de proximidade com esse gestor. Então, acho que é preciso fazer o melhor possível pela cidade e parte do que foi feito tem que ser mantido, parte tem que ser melhorado e o que não é bom, abandonado. Isso aí é parte de um processo natural. Mas não tenho esse tipo de miudeza, de sentir necessidade de apagar os traços de algo que foi feito, que é bom, que ajuda a cidade. Isso aí é uma bobagem, não faz parte da minha estrutura pessoal. Agora tem uns comentários aqui na nossa live do Instagram, tem o Eduardo, uma honra Salvador poder ter um candidato como Juca, super experiente. Aí já tem um outro contrapondo aqui, Juca tá muito velho, tem que procurar uma vara para pescar. Essa galera do PT, aqui são bobo, críticas. Né? Esse é um bobo porque, na verdade, é o seguinte, a população brasileira está envelhecendo. Já não é feita só de jovens. E é o que é, nós vamos condenar a morte prematura, as pessoas têm uma certa idade. Se eu tivesse me candidatando a quebrar um recorde olímpico, aí podia dizer, não, o cara já passou um pouco. Lançamento de dardo, de peso, ou natação. Mas em todo lugar do mundo, os gestores, em geral, está associado a uma certa idade, porque exige experiência, exige vivência. E isso eu tenho, é o que eu tenho de bom, é exatamente ter tido uma trajetória de experimentar gestões em vários lugares, tenho uma experiência bem sucedida. Então essa história de que vara de pescar... preconceituosa, né? É preconceituosa, é banal, inclusive. Tem outro que também que fala, ouça o cara, é genial, e aprenda, né? Enfim, foram algumas participações, a gente vai chegar ao final do programa, infelizmente, mas muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Só para terminar, eu quero que você fale qual o diferencial dessa sua pré-candidatura das outras já postas pelo PT. Eu não sou um candidato temático, eu trabalho com a complexidade, já trabalhei com meio ambiente, já trabalhei com cultura, já trabalhei com a questão social, em termos de militância, tenho uma tradição antirracista, pelo meio ambiente, em defesa da sustentabilidade, da qualidade de vida, então eu tenho condições de dar um tratamento global à cidade, contemporânea, respondendo a esse, apesar da minha idade, eu sou uma pessoa do meu tempo e essa experiência eu acho que é o grande capital que eu tenho. Obrigada, viu, Juca? Beleza.
Quando é que, enfim, o PT vai anunciar esse nome? Será que anuncia aí até domingo? Esse é um mistério que tem tirado o meu sono. Se a gente demorar muito, a gente não é competitivo. O PT vai perder o bonde e a possibilidade de ser bem sucedido nas eleições. Então, para mim, tem que acelerar o processo. A gente tem que ir para a rua, construir junto com a população nossa plataforma eleitoral, nosso programa, discutir com os segmentos da cidade, ir para bairros. Tudo isso é um trabalho complexo que só pode acontecer depois que o candidato seja definido. Então, me preocupa muito esse internismo do PT, que isso pode prejudicar a representação na disputa eleitoral de outubro. Pelo menos tem quase um mês já na frente aí o candidato Bruno Reis já fazendo a pré-campanha dele, né? Total. Eu abro o jornal do lado do prefeito, das inaugurações, nos processos. É normal isso também. Não precisa sair por primeiro, mas não pode demorar muito, senão a gente fica sem possibilidade. O tempo é importante para a construção de uma candidatura. Muito obrigada, viu, Juca? Boa sorte aí nesse processo. Legal. E você acompanha no bnews.com.br todas essas informações e essas movimentações do PT e das outras pré-candidaturas. Até mais. Tchau, tchau.